Amém. Bom dia, graça e paz. Está tudo bem com você? Amém. Que antes da gente iniciar, Pai, nós te damos graças por essa manhã, por essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, ouvindo, conhecendo mais da Sua palavra. Sim, Pai, nós cremos na inspiração do Teu Espírito nos alcançando nessa manhã. Nós queremos mesmo aprender e ouvir do Senhor, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como o pastor falou, a gente vai estar dando início aqui. Antes eu queria fazer uma dinâmica simples, mas interagindo mesmo com você. Eu vou listar aqui alguns produtos e o preço dos respectivos produtos. Se você souber a origem do produto, você me diz. Se não, você reflete a respeito. Mas se eu dissesse para você que eu tenho aqui comigo um pacote de café da marca Farrers, olha que nome bonito, e que ele custa entre 200 a 300 reais. De onde você acha que é esse café? Arábia, boa, foi um chute bom. Alguém tem alguma ideia? Colômbia, Colômbia também é bem conhecido também por isso também. Alguém tem mais algum chute? Eu vou dizer outro produto aqui. Se eu dissesse para você que tem um cacau da marca, meu Deus do céu, Perla Superiore, e que o preço custa entre 80 a 200 reais o quilo. Da onde aí vai esse agora? Suíça? Da onde? Bahia? Bahia. França? Muito bom, muito bom. E se eu dissesse para você que tem uma marca de calçados que o preço varia entre 120 a 200 reais? Alguém tem algum chute? França? Franca? Tá, meus chutes são muito bons. E se eu disser para você que essa marca de calçados se chama Havaianas? E ela é daqui, bem pertinho, rapaz. Ó, fabrica aqui, do lado. Todos os produtos que eu falei são brasileiros. E custa tudo isso na Europa. Esse é o valor deles, pelos quais eles são vendidos lá fora. Geralmente é em euro, o que faz valer ainda um pouquinho mais caro, né? Eu quis trazer essa dinâmica aqui rápida, porque esse mês a gente vai estar falando sobre família. Olha que tema maravilhoso. Todos nós estamos no mês da família, né? O mês de maio. E é bom porque todo mundo faz parte de família. Então não tem como ninguém estar fora do tema desse mês. E eu acho interessante porque a gente precisa tomar o cuidado de não cair no engano de achar que só aquilo que é valorizado ou que vale é aquilo que é de fora. Então a gente olha para a família do outro e pensa, que família linda. A gente vê para os membros da família dos outros e pensa, rapaz, esse sim é um bom filho, esse sim é um bom marido, esse sim é um bom familiar. E às vezes a gente pode ser tentado a olhar para a nossa família e desvalorizar, achando que só vale muito aqueles que são de fora. Mas quando você descobre que, por exemplo, é havaiana, você sabe que é produto como o nosso. Sabe, a verdade é que todas as famílias têm defeitos, têm qualidades, mas a gente é chamado mesmo para valorizar o que nós temos. Ser grato mesmo a Deus, pela família em que você está, pelas pessoas que compõem a sua família, por Deus ter colocado você onde está. E até no meio das situações de um problema, eu gosto muito do livro de Esther, quando é dito para ela, não será que foi para um momento como esse que você foi colocado onde está? No meio de uma situação em que só ela poderia livrar o povo judeu? E até nas situações complicadas, talvez você olhe para a sua família e diga, rapaz, minha família tem muito para Deus operar. Então talvez seja por isso que Ele colocou você lá, para você ser luz mesmo. E eu queria ler com você, lá em 1 Timóteo, agora nós vamos mesmo para a ministração de hoje. 1 Timóteo, no capítulo 5,
Versículo 2. 1 Timóteo, capítulo 5, no versículo 2. Aparentemente todos abriram, eu vou ler aqui. Diz assim. Versículo 3. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa, e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espere em Deus, e persevere em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Aqui a gente tem palavras muito fortes de Paulo, né, que ele está trazendo conselhos ao jovem Timóteo, líder de uma grande igreja naquela época, e aqui ele está falando algumas instruções sobre o cuidado com as viúvas. É interessante que a gente vai ver na palavra a importância e o cuidado que Deus traz para a questão das viúvas e os órfãos. Afinal de contas, são dois povos, duas classes, duas situações em que a pessoa está sem amparo. A criança que perdeu os seus pais, ela precisa de amparo. A viúva que perdeu o seu marido. E aí é por isso que a gente tem até o grande testemunho de Jesus curando o filho de uma viúva. Ela ali estava perdendo o seu amparo por completo. Porque uma vez que perdeu o seu marido, só lhe restava o filho. E o seu filho tinha morrido. E Jesus cura aquele menino tocando, né? Durante o velório, o sepultamento, enquanto ele está sendo levado. Mas eu acho interessante porque Paulo aqui está trazendo algumas instruções para quais viúvas deveriam ser atendidas pela igreja. Porque é importante que a igreja cuide dessas pessoas que estão necessitadas de amparo. E ele vai descrever algumas situações em que a igreja não deveria cuidar dessas viúvas. E ele depois, mais versículos na frente, ele diz qual o propósito de estar trazendo essas instruções. É que a igreja não fique sobrecarregada. E um desses motivos, uma dessas situações nas quais não deveria ser atendido, a princípio, deveria ser primeiro orientado aos filhos, é o caso da viúva que tenha filhos vivos. E a gente vai chegar lá, eu acho interessante, porque quando a gente fala de família, talvez, eu confesso que por um bom tempo da minha vida eu pensava assim, de novo sobre família, né? Tanta coisa pra gente ouvir, né? Vamos avançar, Mas alguém certa vez disse que famílias fortes produzem igreja forte. Mas eu acho interessante porque a Bíblia e o próprio Deus valoriza muito a família. Afinal de contas, como a gente ouve sempre, família é um projeto de Deus. É tanto que a Bíblia chega a dizer, Deus se revela a nós como Pai e nos chama de filhos. A Bíblia diz que Jesus é o primeiro dentre muitos irmãos. Além disso, a Bíblia algumas pessoas até destacam o fato de Jesus ele ter feito seu primeiro milagre num casamento. E o Salmo 68 diz que ele faz o solitário habitar em família, a estéril ser mãe de filhos. Deus ele dá a nós uma família, tão grande a importância que ele julga nós termos uma família. E a gente vai ver mais na frente algumas outras afirmações sobre o quanto Deus valoriza a família. Mas para mim vale o destaque que ele diz aqui que aquele que não cuida dos seus é pior do que o descrente. Você não considera algo forte, não? Pior do que o descrente. Mas, e aí o ponto de partida que eu quero e o princípio que a gente vai seguir essa manhã, o tema dessa manhã é cuidando dos seus. Nas próximas semanas a gente vai aprender sobre o nosso cuidado espiritual com a nossa família, sobre o cuidado também com aqueles que não são família de sangue também, mas são da nossa família, de certa maneira, na fé. E nós agimos como família de fato. Mas eu acho interessante porque Paulo diz assim, ensina aos filhos a exercer piedade, primeiro com os seus. Na NVI ele diz assim, mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr em prática a sua religião, cuidando da própria família, e retribuindo o bem recebido dos seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Eu acho interessante aqui, e aqui de fato vale o destaque, aqui
ou essa ajuda, esse cuidado aqui, primariamente, a princípio, era principalmente a questão financeira mesmo. A viúva ela precisava do sustento dos filhos. A gente vai ver já já até mesmo uma manobra que os fariseus usavam para fugir desse mandamento. Mas é interessante porque ele diz que a gente deveria aprender a primeiro exercer piedade com os nossos, a praticar a nossa religião com os nossos. E sabe, o Evangelho, ele não nos diz, não nos limita a quem, a quando ou aonde a gente deve praticar a palavra. Certa vez o mestre da lei se levanta para Jesus, querendo se defender, e diz: Jesus, quem é o meu próximo? Qual é o meu mandamento? Ama o Senhor teu Deus, todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí a Bíblia diz claramente, ele querendo se desculpar, ele diz: e quem é o meu próximo? A quem é que eu devo amar? E Jesus contou uma parábola, falando e terminando a parábola dizendo: quem foi que se fez próximo daquele homem? Mostrando que a nossa atitude não é se perguntar a quem a gente deve amar, mas a gente se coloca na posição de amar todos que a gente vê, todos que estão próximos, e se fazendo próximo até daqueles que estão distantes. Você consegue me entender? A gente não escolhe a situação. Eu me lembro, estava me lembrando quando estava pensando sobre isso, quando éramos adolescentes, a gente teve o primeiro treinamento do departamento de introdutores, que se não me falha a memória, foi até com o pastor Rodrigo, na época, a gente era, tem uns 13 anos, faz não, foi quase ontem, de anos atrás. Mas eu acho interessante porque no treinamento ficou muito gravado no nosso coração, na nossa mente, algo que o pastor Rodrigo falou no treinamento. Ele diz assim: o introdutor para os adolescentes é tipo o diácono na nossa igreja, é aquele que organiza as cadeiras, bota água, dá essa assistência no culto, pede para os outros fazer silêncio, faz mil e uma coisas. Mas ele diz assim: olha, o introdutor não é introdutor só no culto, é em todo canto. Onde você estiver, você é introdutor, você é diácono. E eu lembro que a gente levou isso tão a sério, que a gente às vezes estava numa confraternização, saindo para lanchar, e tinha a coca, e tinha os copos vazios. E sempre um se levantava e dizia: eu vou servir, porque introdutor não é introdutor só no culto. E isso ficou na nossa mente. A gente estava num canto, está precisando de ajuda? Introdutor não é só introdutor no culto. Então, se precisa de ajuda para carregar as cadeiras, eu sou introdutor. Porque não existe tempo para ser introdutor. Introdutor é introdutor em tempo integral. A gente estava nesse ministério em tempo integral na nossa adolescência aí, como introdutores. Mas o que eu quero destacar para você é que o evangelho é assim, a gente não escolhe quando, a gente não escolhe quem. Quando a gente entra na nossa casa, a gente não tem uma licença para tratar as pessoas com maldade, tratar as pessoas errado, tratar as pessoas sem filtro. Eu ia deixar para destacar isso depois, mas eu acho um absurdo muito grande quando as pessoas usam do direito. Não, em casa a gente é quem a gente é. E de fato, em casa você está mais à vontade do que em muito outro canto. Mas, meu irmão, isso não dá direito de agir de qualquer forma com seus parentes, com seus familiares e até de pecar. Tem gente que se vê no direito de pecar porque está em casa. É porque eu estou em casa. Então aqui, e é crente em tempo parcial, passou na casa, existe um portal celestial que aí os anjos fazem: não, está em casa. Em casa é íntimo demais para a gente olhar. Isso não existe. E eu sei, e faz parte mesmo da nossa casa, a gente está mais à vontade. E a gente abriu o nosso coração. A casa deve ser, de fato, esse refúgio. Mas, meu irmão, a gente precisa aprender a valorizar aqueles que estão na nossa casa, ao ponto de dizer assim: rapaz, eu vou filtrar o que eu quero dizer de verdade, assim como eu filtraria com as pessoas de fora. Porque elas não precisam, elas não merecem receber essas palavras que eu diria, não precisam, não merecem receber o meu maltrato, a minha grosseria, a minha falta de cuidado. Paulo está advertindo isso, que aprenda a praticar a sua religião primeiro em casa. E a gente vai chegar lá, já já. Mas eu acho que geralmente esses são os dois motivos, né? Geralmente a intimidade, o próprio Jesus passou por isso, né? Jesus curando, operando os milagres. E a Bíblia diz que entre o seu povo ele não pôde fazer muita coisa, por conta da incredulidade. Qual era a fala do povo? Isso é Jesus, filho de Maria e de José. E agora, disse isso tudo. E a Bíblia diz que ele não pôde fazer ali, senão curar alguns enfermos. Para Jesus, o que era pouco, a impossibilidade era curar alguns enfermos, né? Tamanha a glória do Senhor. Mas eu acho interessante, porque a gente às vezes pode cair nesse mesmo perigo, de achar que é tão íntimo que a gente desvaloriza. E aí quando a gente vai ver, pessoas de fora às vezes valorizam muito aquilo que a gente tem na nossa casa.
Às vezes você talvez vai conversar com alguém de fora, e a pessoa fala, rapaz, aquela pessoa da sua casa é tão assim, é tão assim, é tão assim, é tão assim. E você fica até, nossa, tenho tudo isso mesmo em casa, rapaz, tenho tudo isso mesmo na minha família. E às vezes não é porque a gente não sabe, mas é porque a gente não foca na coisa certa. Você consegue me entender? O que eu quero dizer para você, hoje o tema mais uma vez é cuidando dos seus, e eu creio que esse cuidado parte do valor que a gente dá, da valorização. A gente reconhecer o que nós temos em casa, os dons que nós temos em casa, as qualidades daquilo que nós temos. A gente às vezes é muito tendencioso ou convidado a pensar nos defeitos. Mas aquela pessoa da minha casa, mas o meu filho é assim, mas o meu pai é assim, mas o meu cônjuge é assim. E não chamado, às vezes, e não destaca as qualidades. Às vezes a gente cai no perigo de fazer o contrário. A gente está conversando com alguém, a gente destaca, fulano é isso, mas é tão gente boa. É como se uma leve qualidade houvesse no meio de um... E eu sei que por você conhecer mais, você vai conhecer mais dos defeitos. Mas eu sei que você também conhece mais das qualidades. É uma questão de atentar para aquilo que importa, para valorizar, porque aquilo que a gente não valoriza, a gente não cuida. Essa é a verdade. Se eu pego esse meu celular, eu tinha um amigo na escola que ele pegava o celular, botava no pé e fazia embaixadinha com o celular. Acredite se quiser. Toda vez que eu via ele fazendo isso, meu coração se desesperava. Dizia, cara, esse negócio vai quebrar. Mas porque eu dizia, cara, é o celular. Vai quebrar o celular, não pode. Mas às vezes está tão acostumado já, a gente nem liga, né? Quem nunca comprou um negócio novo que no começo é um cuidado, rapaz. Nem encosta, nem olhe para isso aqui, vai que cai. Mas depois a gente a gente até joga. Vamos jogar o meu não. Cuidado, desrespeito ou é consequência de valorizar. E às vezes a gente pode não cuidar também por querer se esquivar mesmo. Porque cuidar existe trabalho. Eu gosto porque, acho interessante porque lá em Marcos, eu quero ler com você, lá em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. No versículo 1. Marcos 7, 1. Diz assim: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus observavam a tradição dos anciãos. Não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal, e camas. Interpelaram-se os fariseus e os escribas, porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós. Hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a teu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se o homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes. Eu acho interessante aqui porque Jesus, e mais uma vez reforçando aqui a história, Jesus estava com seus discípulos, comendo, os fariseus acham um absurdo eles comerem sem lavar as mãos.
Olha aí. E aí Jesus, ele destaca a hipocrisia. Qual era a hipocrisia dos fariseus? A preocupação, o destaque, a reclamação e a ênfase pelos discípulos não seguiam a tradição, mas eles não honravam a Deus. O seguir essa tradição tinha a aparência de honrar a Deus, mas não revelava de fato o coração deles. E é interessante que o que Jesus destaca logo em seguida é, porque um exemplo bom disso é o que vocês chamam de Corban. O que é que eles faziam? Eles tinham que honrar o pai e a mãe, pegar aquilo que parte do seu sustento e sustentar os seus pais na velhice, honrar eles. Aí os fariseus diziam, não, isso que eu entregaria a eles, eu consagro ao Senhor. Não tem como afirmar só aqui lendo se eles faziam isso e usufruíam desses bens, ou se eles de fato entregavam ao Senhor, mas uma coisa é certa, era uma desculpa que invalidava, que fazia eles não cumprirem a palavra de Deus. E eu quero destacar duas coisas aqui. Primeira é que Jesus destaca que eles fazerem isso demonstrava que eles em vão adoravam a Deus. Olha a seriedade da honra no nosso lar, na nossa casa, de valorizarmos os nossos. Deixar de honrar, deixar de seguir a palavra é faltar com a nossa adoração a Deus. Afinal de contas, adorar não é só cantar, né? Adorar é a nossa vida mesmo. Paulo fala sobre entregarmos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você consegue me entender? Mas é interessante que ele destaca essa adoração, essa falsa adoração, como também essa desculpa mesmo. Uma forma de se esquivar. E a verdade é que não importa a desculpa. A gente não é livre para faltar com honra entre os nossos. Ainda que o pretexto seja, não é porque isso que eu entregaria a eles, isso que é justo entregar a eles, eu estou entregando ao Senhor. Jesus disse que nem isso é uma boa prática. E aqui vale o destaque, eu não estou dizendo que você deve amar mais os seus familiares do que a Deus, né? Jesus já deixa isso muito claro, né? Quem quiser me seguir, ame mais o seu pai, a sua mãe, seu irmão, a sua irmã, seu filho, sua filha, do que tem que amar ele mais do que todos eles. E de fato, a Bíblia fala sobre situações e momentos em que, quando as famílias elas vão contra a palavra, a gente vai se posicionar em favor da palavra. Porque Deus ainda é a autoridade máxima. Jesus, certa vez, ele disse, não achem que eu venho trazer a paz. Eu vim trazer a espada. Porque filho vai se voltar contra pai. Pai vai se voltar contra filho. Mas aqui ele está falando, não é de intriguinha de casa. Você consegue entender? Ele está falando aqui sobre pais que rejeitavam seus filhos porque eles se convertiam ao evangelho. Ele dizia, você vai precisar me amar mais. Você vai precisar amar mais a mim do que a ele. Você consegue me entender? De resto, a gente tem que dar a justa medida. Eu acho interessante porque Jesus ele diz que ninguém pode servir a dois senhores. Não pode estar dividido. Não pode servir a Deus e às riquezas. E a gente sabe que o nosso amor a Deus tem que ser de todo o coração. Ele é o primeiro. E me entenda mais uma vez o equilíbrio. Tem gente que também, por esse dito cuidado com a família, não serve a Deus de jeito nenhum. Porque nunca pode renunciar um momento. Porque existe o equilíbrio também, meu irmão. Você consegue me entender? Eu aprendi que a gente sabe dar tempo para aquilo que a gente acha importante. A gente sabe gerenciar. A gente sabe se organizar para fazer isso, para ter um momento com a família e ter o tempo com o Senhor também. A gente não pode usar a nossa família também como desculpa para não servir a Deus. Isso também é muito perigoso. Hoje eu vou pender mais para o lado da família porque a gente está falando sobre isso. Você consegue me entender? Mas meu irmão fica cuidadoso disso também. Gente que falta todo o culto porque nunca pode ter um momento. Traz a família para cultuar o Senhor. Você consegue me entender? O Senhor é importante, é o mais importante. Mas é interessante que Paulo, ele quando está falando para os solteiros, ele diz, bem preferia que vocês continuassem como eu. Aí ele diz, porque o solteiro serve 100% ao Senhor. Mas o casado, ele está dividido. Eu não sei se você acha isso muito forte, mas eu acho isso muito forte. Qual a situação em que ele diz que o homem está dividido? É o casamento. É a família. Porque ele sabe que vai existir um nível de cuidado que a pessoa vai precisar dar para a sua família. Ao ponto de ele dizer, está dividido para o Senhor. E ao ponto de ele dizer, é melhor continue solteiro, para você dar 100% ao Senhor. Porque os dias estão próximos. Paulo achava que Jesus ia voltar daqui a pouco.
a gente tem que ter mais consciência ainda disso, né? Porque já passou um bom tempo. E Pedro diz isso, não se engane como alguns acham, que pelo fato de ele não ter vindo, é porque ele não vai vir mais não. Ele diz, não esqueçam que há paciência, a misericórdia de Deus para alcançar mais pessoas. Porque assim como um dia são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia para o Senhor. Ele vai vir, ele vai voltar. Mas Paulo traz essa consciência, cara, o solteiro ele serve ao Senhor 100%. Ele se dedica 100%. Ela até diz, a viúva, se está velha, nem case mais não. Aproveita agora os seus dias que faltam para servir mesmo o Senhor com intensidade. Mas o casado está dividido. Porque o cuidado da família, ele é importante. O cuidado envolve honra, envolve valorizar. Eu quero ler com você lá em Efésios capítulo 5. Efésios no capítulo 5. No versículo 22. Melhor, vamos ler a partir do 21. Diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. As mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um por si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. No capítulo 6, versículo 1, ele diz: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e sejais de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. No mês retrasado, a gente teve aqui a série sobre a carta aos Efésios, e eu achei muito interessante quando o pastor Isaías ministrando, ele destacou isso. Esse aqui é um texto sobre todos honrarem todos. E eu nunca tinha parado para observar isso dessa maneira. Aqui está falando sobre a honra entre todos os membros da família. Porque todos nós somos chamados para honrar todos que estão na nossa casa. Os pais, os filhos, os pais, o marido, a esposa, o marido. Eles são dignos da nossa honra. A palavra honra, ela vem mesmo dessa origem de dar valor, de valorizar, de conferir valor a algo. Quando nós honramos, nós estamos valorizando. Nós estamos dando valor àquilo que nós temos na nossa casa. Ele diz que as esposas deveriam ser submissas, respeitar, considerar o seu marido. E é interessante que o nosso parâmetro é sempre o Senhor. Como ao Senhor. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. João disse: nenhum mandamento novo vos dou. O mandamento que eu vos dou é o mesmo que o próprio Senhor tem dito desde o início. Amai uns aos outros. Amar uns aos outros. Meu irmão, essa é a prática da palavra. É andar em amor. Quando a gente sai para ir no centro, no trânsito, você está no seu carro e alguém vai e corta você, passa aquele fino que quase leva você para conhecer Jesus. O que é que você pensa? Ai, tem que andar em amor. Tem que andar em amor. Com essa pessoa tem que andar em amor. E esse mesmo sentimento a gente tem que ter entre os nossos. Quando a gente está na nossa casa e surge uma situação que nos desagrada, eu preciso andar na prática da palavra. Eu preciso andar em amor.
porque eu preciso honrar os meus. Você consegue me entender? Assim também, quando a gente está num canto, a gente pensa assim, rapaz, alguém está precisando daquela ajuda. Rapaz, um irmão meu deu uma torcida no culto, eu vou pegar um copo d'água para o meu irmão. Esse mesmo coração de servo a gente deve ter na nossa casa, por valorizar mesmo os nossos. Eu gosto que Colossenses, Paulo diz que nós deveríamos servir uns aos outros, como ao Senhor. Eu vou pedir, abrir esse parênteses, porque ela já compartilhou também aqui. Eu gosto muito quando a irmã Penha compartilha que na sua casa existe esse versículo na cozinha, né? Servir uns aos outros, como ao Senhor. E eu acho interessante porque a gente geralmente quer ligar esse versículo apenas ao nosso serviço na igreja. Mas o conceito mesmo é na nossa vida mesmo, em tudo aquilo que a gente for fazer, nós serviços uns aos outros, inclusive entre os nossos. Porque a gente deve aprender a exercer piedade primeiro, praticar a palavra primeiro, o cuidado primeiro entre os nossos, na nossa casa. É um bom lugar para a gente praticar a palavra. Afinal de contas, a gente vai ter as situações mais diferentes que a gente pode ter. É ou não é verdade? Aqui na igreja é muito fácil, meu irmão. Você se encontra comigo, com o seu irmão do lado, a gente passa 2 horinhas e vai-se embora. Se eu pisar no seu pé, você vai, esquece. Mas aí na sua casa alguém pisa no seu pé e está lá olhando para você. E ele não vai sair de lá não. Em nome de Jesus, porque também a gente não tem essa de ficar saindo não, né? Glória a Deus, aleluia. A gente está junto até o fim. Ô, meu irmão, isso é muito sério essa questão. Inclusive Paulo deixa claro que a única casa... Paulo vai falar sobre a questão... A Bíblia fala, né, sobre a questão do divórcio por adultério, a questão da própria morte, né? A morte, permite separação, o abandono. E Paulo deixa claro, se o cara era descrente e queria continuar junto, permaneça junto e salve ele pelo seu procedimento. A gente não larga um ao outro de forma alguma. Você consegue entender? Mas eu acho interessante porque é esse o conceito de praticar a palavra primeiro entre os nossos. Valorizar o que nós temos. A Bíblia considera isso tão grande que em 1 Pedro capítulo 3... no versículo 4, a gente vai ler junto, 1 Pedro capítulo 3, como a gente vai ler junto, vamos ler a partir do versículo 1. 1 Pedro capítulo 3, no versículo 1. Diz assim: Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmos se ataviaram outrora as santas mulheres, que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando de Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois justamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Pedro chega a dizer que a falta de honra no lar poderia interromper as nossas orações. Será que Deus considera algo importante a nossa honra uns para com os outros? Paulo chega a dizer a Timóteo, se alguém deseja o episcopato, excelente obra almeja. Aí ele vai dizendo as características, seja hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não briguento. Aí ele diz, que saiba governar bem a sua casa. Porque se alguém não cuida dos seus, como pode cuidar da igreja de Deus? Aí casa a sua família sendo um critério de avaliação para ter o ministério. Dada a importância que nós devemos honrar os nossos. As nossas orações serem interrompidas. Deus considera importante, meu irmão, honrarmos a nossa família. Deus não está preocupado apenas com o seu serviço na igreja. Deus não está preocupado apenas com o seu relacionamento com seus irmãos na igreja. Deus está interessado no seu relacionamento com os seus, com a sua casa. E aí eu quero entrar no último ponto para destacar,
Porque quando a gente valoriza, a gente cuida e a gente zela por recuperar quando a gente perde. Quem nunca esqueceu o celular em algum canto, talvez você nunca tenha esquecido, né? Mas já esqueceu o celular no canto, você entra em desespero, um documento, e você começa, meu Deus, onde é que está esse documento? Eu preciso ir atrás, manda mensagem, aí aparece no Instagram, né? Alguém viu o documento, eu já vi aparecer pessoas, não faço nem ideia, se brincar é de outro estado e já está chegando até aqui, porque é uma coisa muito importante, a gente precisa recuperar. É algo de muito valor, ninguém faz nada, né? Sem um documento, meu Deus do céu. Mas esse mesmo sentimento a gente tem que ter com o nosso lar também. De cuidar e de recuperar, se a gente perdeu algo. Porque às vezes, nas casas, nas famílias, eu digo de fato, por aí, acontece muito isso. Das pessoas se intrigarem com um parente, com um irmão, com um pai, com um filho e dizer, deixa para lá, não me importo mesmo. Se quiser, que ele que venha. E não de, como eu posso recuperar? Como eu posso restaurar? Paulo diz que aquilo que depender de vós tem de paz com todos. Pode haver, meu irmão, e existe o caso daquele que não quer de fato nenhuma reconciliação. Mas isso não pode ser da sua parte. Você consegue me entender? Porque nós devemos perdoar como Cristo nos perdoou. Esse é o mandamento. Jesus disse que a gente deveria perdoar não 7, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7. Que se alguém desse na nossa face, nós deveríamos dar a outra. Isso se aplica na nossa casa. Isso se aplica entre os nossos. Esse perdão, esse dar outra face, esse andar outra milha. Esse amar e cumprimentar aqueles que não te cumprimentam. Quando está naquela reunião de família e tem aqueles que nem olham para a sua cara. E aí qual o pensamento? Eu que também não olho para eles. Ainda bem que eu estou em casa, porque aqui eu posso ser quem eu sou. Misericórdia, está repreendido, você é novo nascido, você é uma nova criatura em Cristo, você vive a vida de Cristo. Esse é quem você é. Não deixa o diabo te enganar achando que você é aquele velho homem que morreu, não. Alguém disse uma vez que quando foi se batizar, disse assim, eu não me lembro qual foi o escritor que disse, eu pensei que o velho homem morria nas águas do batismo, mas depois descobri que o infeliz sabia nadar. Meu irmão, que o seu velho homem tenha de fato morrido, amém? Que você agora esteja vivo para viver uma nova vida em Cristo. Mas de fato, meu irmão, eu acho isso muito importante, porque a gente às vezes está em tempos que a gente vê tantas famílias sendo destruídas, tantas famílias quebrando. Tantos divórcios, tanta gente intrigada, a gente vai chegar agora ano de política, misericórdia. É um absurdo. E que isso fique bem cravado no nosso coração, meu irmão. Deixa eu filtrar também, né? Amém, glória a Deus, né? Mas é um absurdo você, como crente, ficar intrigado em um familiar por conta de política. Porque tem coisa que é mais importante. E o seu relacionamento com o seu familiar é mais importante. Não, mas ele pensa nessa posição. Misericórdia, isso é o mais importante da sua vida. É um absurdo. Enfim, glória a Deus, amém. Não acho que isso dá para dizer. Eu acho um absurdo até a gente, como cristão, estar mais engajado com a política do que com qualquer outra coisa. A causa política, às vezes, parece que é maior do que a própria pregação do Evangelho. E é justo você se preocupar com isso, diz respeito à nossa vida, mas não é o mais importante. Você consegue me entender? Não, Lucas, mas é a causa que vai contra o Evangelho. Ele defende político A, que o político, e perceba a atrocidade. Às vezes é falta de entendimento mesmo, a mente obscurecida, é ignorância mesmo. A pessoa olha, não, mas o político A disse tal coisa, então ele apoia ele, então eu tenho o direito de odiar ele, porque ele apoia aquele que apoia aquele outro. Às vezes isso é corbã. Não vou honrar meu familiar, porque aquela que ele merecia eu vou consagrar ao Senhor. Perdão. A gente às vezes vê relacionamentos destruídos por coisa tão pequena, tão mínima, que só não foi resolvido logo. E eu acho interessante porque Jesus, quando fala sobre perdão, ele fala sobre a gente ir até o irmão. E isso é pesado, né? Porque a gente já está chateado com a pessoa, Jesus manda a gente ir até ele.
Eu sempre gosto de destacar isso, que o destaque de Jesus é para nós irmos até o nosso irmão e ganharmos ele. Essa é a nossa expectativa. O nosso desejo é ter nossos relacionamentos restaurados. A gente não é chamado para andar com amargura com ninguém. Muito menos com os nossos. Muito menos com os nossos familiares. Às vezes é aquela coisinha que a gente faz, não, deixa para lá. E vai deixando nutrindo aquilo no coração, passando. Tem familiar que está 10 anos, 15 anos sem falar com o outro. E às vezes é uma coisa que o outro nem lembra mais o que é que foi. Mas aquela amargura, deixa florescer. Meu irmão, a gente corta o mal pela raiz. Você consegue me entender? Deixa eu dizer uma coisa para você, não deixe isso crescer entre os seus familiares, entre a sua casa, da sua parte. Na sua casa, no seu lar. Eu gosto de Jesus, ele disse no Sermão do Monte, ele diz, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Meu irmão, esse sou eu e você. Nós somos pacificadores. Nós somos aquele que vai chegar na verdade na nossa família e dizer, rapaz, tu está com besteira com fulano? Não, deixa eu resolver isso aqui. A gente é pacificador. A gente não é aquele que quando chega e diz, fulano fez isso, você vai dizer, e foi? Pronto, agora eu também odeio essa pessoa. Misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. Pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A verdade é que Provérbios até destaca que 6 coisas o Senhor detesta, a 7ª abomina, e essa 7ª é aquele que semeia contenda entre os irmãos. E eu acho que vale até o destaque que naquele tempo não tinha igreja não, né? Salomão não tinha uma igreja para dizer assim, ó, eu estou aqui com meus irmãos na igreja, então Deus abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. A gente está falando de uma época em que era o povo mesmo, era a família. E Salomão está dizendo, e Deus abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. Tem um outro provérbio que diz que aquele que insiste numa causa separa até os maiores amigos. Meu irmão, nós somos chamados para semear paz. Pacificadores. Pode o mundo estar todo nos odiando. A gente está em paz com todo mundo. Da nossa parte. Por quê? Porque a gente valoriza o que a gente tem em casa. E mais importante do que não perder um relacionamento com o chefe, não perder um relacionamento com um amigo, também é importante não perdermos o nosso relacionamento com os nossos. De outra forma, a gente pode estar... As pessoas podem estar querendo ir para um lado mais egoísta, né? Não, com o meu chefe que eu recebo algo, então a gente se trata, né? Mas com os meus, o que é que eu posso perder? Só o descrédito deles? Eu não me importo. Isso é um absurdo. E por último, para encerrar, eu quero dizer, seja proativo mesmo. Como disse o conselho de Jesus, vai até o seu irmão. E se você encontra alguma situação na sua família, no seu lar, você diz, eu preciso cuidar dos meus. Seja proativo, faça algo. Rapaz, eu estou vendo meu relacionamento distante com os meus familiares, com os meus pais, com os meus filhos. Eu gosto que o pastor Tiago Borba falou uma vez, ele disse que a correção, o ensinar, é um sinal daquele que ainda acredita. Às vezes a gente, vivendo nessa vida, né, trabalhando com adolescente e tal, a gente às vezes se depara com situações em que o desgaste, o cansaço de estar ali sempre ensinando o filho, faz o pai ser tentado a pensar, eu não ensino mais não, deixa ele agora viver a vida que ele... Meu irmão, essa não é a nossa procedência, a nossa essência não é desistir, é insistir mesmo. Você consegue me entender? Esse amor, esse cuidado, porque quem acredita insiste. Provérbios diz que assim como um pai ama o seu filho, Deus corrige ao filho que ama. É um ato de amor, a correção, a instrução. Como também o não corrigir ao ponto, como Paulo fala, de fazer o seu filho desmaiar. Se acabar, se desanimar.
Essa é a honra do pai para o filho, né, que Paulo fala. E o filho obedece ao seu pai. Honra o seu pai e valorize. Aqui está falando sobre dar valor, ao ponto de sustentar os pais nas velhices, quando eles não tenham como mais ter o seu sustento. Valorizar, honrar, ser proativo. Então, se eu vejo que o meu relacionamento está precisando de um ajuste, investe mesmo. Investe em tempo, em oportunidade. Vai até ele. Não, mas é o meu relacionamento com o meu cônjuge, as coisas estão enferrujadas. Então, investe. Vem para um Love Day. Faz alguma ação. Vai ali no meio da rua, pega uma rosa, chega em casa e faz alguma coisa. Mas ser proativo, agir. Você consegue me entender? Porque senão a gente deixa as coisas e se conforma. Mas se a gente dá valor, se a gente honra, se a gente considera algo importante, a gente vai atrás. E eu creio que esses somos nós. Aqueles que não se deixam perder os nossos laços familiares. Porque Deus considera importante. E se a gente honra a Deus com os nossos lábios, a gente também vai honrar a Deus, honrando os nossos familiares. Porque diferente disso, Jesus disse para os fariseus, a hipocrisia. Ainda que o pretexto seja para honrar a Deus, eu desonro os meus familiares. Misericórdia. Está repreendido, Satanás, né? Mas são coisas práticas e simples mesmo no nosso dia a dia, em que a gente demonstra valor. E também saiba reconhecer o valor daqueles que estão ao seu lado. Dar valor servindo e reconhecer o valor daqueles que estão lhe dando valor. Você consegue me entender? Eu de fato vou encerrar com isso. Mas eu até percebo que às vezes a gente é tentado a valorizar e reconhecer apenas ações até pequenas de pessoas de fora. Porque o nosso pensamento sempre é, fulano nem me conhece e fez isso por mim. Eu não sei você, mas eu amo o fato de Deus me amar pelos dois motivos. Primeiro, porque eu nem era do povo de Israel, nem era judeu, e Deus veio até aqui, rapaz, ó, Brasil, Campina Grande, e me alcançou. É muito amor, você não acha não? Te alcançou também, meu irmão, te amo também, não fica triste não. Mais uma vez que Deus me encontra, meu pensamento, não sei o seu, sempre é, Senhor, o Senhor ainda me ama, porque o Senhor me conhece, o Senhor sabe as minhas falhas, o Senhor sabe aquilo que eu tento acertar e não consigo, o Senhor sabe aquilo que eu procrastino tanto na minha vida, meu Deus do céu, e ainda me ama. E quantas vezes eu falhei na mesma coisa e ele ainda diz, ei, ainda dá jeito. Rapaz, é muito amor de Deus, você não acha não? Deus te ama te conhecendo, meu irmão, Deus te ama muito mesmo, porque a gente conhece pouquinho e ainda ele ama, brincadeira, meu irmão. Mas o que eu quero que você entenda é que às vezes a gente esquece isso com os nossos familiares, acha que eles têm a obrigação de fazer tudo por a gente. E de fato a Bíblia diz para eles honrar, amém? Mas a gente deve valorizar isso. Assim como você valorizaria se eu chegasse para você agora e desse um copo d'água, valoriza quando aquela pessoa da sua casa chega para você e não diz, ei, quer uma água? Rapaz, me conhece, está aqui comigo todo dia, ainda faz questão de me dar uma água. Rapaz, sou especial. E ela me honra muito. Rapaz, está aqui me aturando esse tempo todinho. Rapaz, isso é muita paciência de Deus mesmo, viu? Porque eu não sei você, eu não me acho tão especial assim não. Me conheço não tão bem quanto Deus, Deus me ama também. Mas eu sei que todos nós sabemos os nossos defeitos. E nós precisamos valorizar aqueles que estão conosco todo dia. Aquele que não nos deixa. Aquele que perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas deficiências. Muito mais do que aqueles que nos perdoam em 2 horas de um domingo na semana. Você deve valorizar todos, amém? Glória a Deus, aleluia. Mas o convite essa manhã é, valorize, honre os seus. Porque fazendo assim a gente vai cuidar. Quando a gente entende que é precioso, a gente cuida, a gente zela. E a gente busca recuperar quando algo se perde. Eu queria orar com você. Eu quero orar pelas nossas vidas, mas eu também quero orar pela nossa igreja, por aqueles que possam estar ao nosso redor, que possam estar passando por algo do tipo, talvez alguma situação familiar que possa estar rachada, desgastada. E eu queria que você fizesse sua oração pela sua família, mas também depois somasse junto comigo, orando pelos nossos irmãos.
ou por alguém que você pode saber que está passando por alguma situação do tipo. Pai, nós colocamos diante do Senhor, Pai, nós te agradecemos pela sua palavra. A tua palavra diz que nós devemos exercer piedade, praticar a palavra primeiro em casa, Senhor. Que nós sejamos de fato bons cristãos, Senhor, bons filhos do Senhor no nosso lar, Senhor. Nós queremos honrar o Senhor não apenas com os nossos lábios, Senhor, mas com a nossa honra, com os nossos também, Pai. Queremos colocar em prática, Senhor, aquilo que a sua palavra nos diz, Senhor. Nós cremos na sua ajuda, Espírito Santo, para sermos filhos melhores, maridos melhores, esposas melhores, mães, pais melhores, Senhor. Nós cremos na graça e no auxílio do teu Espírito, Senhor, para que possamos, Pai, nos aperfeiçoar mesmo, Senhor, e servir ainda com mais excelência o nosso lar, Senhor. Sim, Pai, nos inspira a como tratar, como falar, Senhor. Que ações, Pai, podemos fazer para valorizar e honrar aquilo que tem chegado, Pai, que nós temos, Pai. Nós somos gratos pela nossa família, Senhor. Eu oro mesmo, Senhor, pelos nossos irmãos, Senhor. Eu oro mesmo, Pai, para que o diabo, Pai, não os engane, não cegue o entendimento, Pai, achando que a sua família, Pai, não é algo que não deve ser valorizado, Senhor. Não achando que a sua família é algo que não deve ser valorizado, Senhor. Que eles possam perceber o valor daqueles que estão consigo, Senhor. Sim, Pai, que os defeitos não gritem maiores, Senhor, não gritem mais do que as qualidades, Senhor. Nos dá mesmo olhos para ver, Pai, aquilo que é honroso, Senhor. Aquilo, Pai, que é louvável, Senhor. É isso que deve ocupar o nosso pensamento, Senhor. Nós oramos, Pai, por casamentos da nossa família, Pai, solidificados na rocha, Senhor. Sim, Pai, em nome de Jesus, Pai, o amor e a paz prevalecendo, Senhor. Sim, Pai, nós oramos, Pai, por relacionamentos guardados, Pai, entre pais e filhos, Senhor. Sim, Pai, não sendo destruídos, Senhor, pela amargura, Senhor. Sim, Pai, até com os outros familiares, Senhor. Nós oramos por reconciliação, Pai. Sim, Pai. Que os nossos irmãos, Pai, possam ser instrumentos de reconciliação, Pai. Instrumentos de paz nos seus lares, Senhor. E que assim as pessoas vejam genuinamente filhos de Deus. E possam te conhecer, Senhor. Possam te conhecer, que vejam essa boa ação, essa boa prática. E o Senhor seja glorificado, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por lares fortes no Senhor, Pai. Por famílias fortes na sua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua graça que nos capacita, Senhor. Pela sua misericórdia também que nos alcança nas nossas falhas, Senhor. Sabemos que o Senhor é poderoso para fazer, apesar das nossas falhas, Senhor. Apesar das nossas falhas. Porque não é sobre sermos perfeitos, Senhor. Mas é sobre, de fato, caminharmos, Pai, para melhorar, Senhor, para aperfeiçoamento. Nós te damos graça, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor.